Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão GEO 83, hoje é segunda-feira, dia 1º de junho de 2020. Como eu já tinha comentado com vocês no Conexão 82, na sexta-feira da semana passada, esse podcast de hoje, o 83, ele tem um foco especial que é a guerra civil na Líbia. É um conflito muito interessante de conhecermos e muito pouco falado pela mídia brasileira. Na próxima sexta-feira, agora, dia 5, o Conexão GEO 84 virá com os eventos geopolíticos mais relevantes da semana. Cito aí para vocês o agravamento da situação nos Estados Unidos, os protestos lá nos Estados Unidos, a nova proposta do G11 que o Trump formulou esse final de semana, a Venezuela aí no caos de combustível, de falta de combustível, com o bloqueio de alguns navios iranianos que levavam gasolina para lá. Ou seja, muitos temas aí para nós conversarmos na próxima sexta-feira. Mas eu deixo vocês com a pesquisadora Melissa Rossi. Melissa é do Núcleo de Avaliação de Conjuntura da Escola de Guerra Naval e do Euro-Gulf Information Center de Roma. Ela é especialista em assuntos relacionados ao Mediterrâneo e União Europeia. Eu estou certo que vocês vão gostar desse podcast especial com ela. Obrigado. Olá a todos, aqui é Melissa Rossi. Gostaria de agradecer ao comandante Leonardo Matos pelo convite. É um prazer participar desse Conexão GEO especial sobre a Líbia. Eu venho acompanhando os conflitos no Mediterrâneo há algum tempo e vou tentar resumir da melhor forma possível a situação na Líbia e também o envolvimento da União Europeia no conflito com a aprovação da missão naval Irine. Irine, que é a palavra grega para paz. A missão Irine é uma missão europeia que tem como objetivo interceptar o tráfico de armas ilícitas sendo usadas nesse momento para fomentar o conflito na Líbia. Como vocês sabem, há muitos atores externos envolvidos nesse conflito e o tráfico de armas continua a fluir e a abastecer os dois lados desse conflito. Então a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, primeiramente, onde fica a Líbia e por que a sua importância para a Europa? A Líbia, como vocês devem saber, é um país no norte da África. A leste, ela faz fronteira com o Egito e um pedacinho também da fronteira leste-sudeste, na verdade com o Sudão. Na parte sul você tem o Chad e o Níger. E na parte oeste a Argélia e a Tunísia. Já o norte da Líbia é banhado pelo Mar Mediterrâneo Central. E é interessante porque logo ali do outro lado do Mediterrâneo Central você já tem as fronteiras externas da União Europeia, porque você tem países membros como Malta e Itália. Além dessa proximidade geográfica, você também tem a proximidade econômica ligada à exploração de gás e petróleo. A Líbia é um grande país exportador de gás e petróleo. Eu vou dar um exemplo dessa ligação com a Itália. Essa ligação entre Líbia e Itália não é só econômica, mas também histórica. A Líbia foi colônia italiana na primeira metade do século XX, mas a partir de 1959, a empresa estatal Eni começa a atuar na exploração de gás e petróleo na Líbia. Inclusive hoje, há um gasoduto chamado Greenstream, de 520 quilômetros, que liga a Líbia à ilha da Sicília. E o gás líbio abastece mais ou menos 8% do mercado italiano, tá? Mas o que está acontecendo na Líbia agora? Para a gente entender isso, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Como vocês devem lembrar, a Primavera Árabe chega à Líbia em 2011, com os protestos em Benghazi que vão se espalhando pelo país contra o ditador Muammar Gaddafi, que acaba caindo também com o apoio da intervenção da OTAN. A partir desse momento, o país começa a sofrer uma grande instabilidade interna. Em 2015, com o apoio das Nações Unidas, o governo de acordo nacional é formado em Trípoli, com novas instituições, com o objetivo de unificar o país. O governo de acordo nacional, que também é conhecido como Government of National Accord, em inglês, ou GNA é a sigla. Ele é liderado pelo primeiro-ministro Fayez al-Sarraj até hoje, mas ele não consegue unificar o país sob esse novo governo. A Líbia fica dividida entre a parte ocidental, com o governo oficial, em Trípoli, e a parte oriental, com a capital em Tobruk. Tobruk é apoiado pelo Exército Nacional Líbio, uma outra sigla aí para vocês, que é o LNA, Libyan National Army, comandado pelo general Khalifa Haftar. A partir de abril de 2019, Haftar
e o LNA iniciam uma ofensiva para tomar Trípoli, mas não conseguem tomar a capital até hoje. Trípoli é uma rocha. No meio dessas tentativas, desses ataques, o exército do Haftar é um exército ofensivo. Ele já tomou grande parte do país, a parte oriental, o sul, mas ele não consegue tomar Trípoli. Então, não bastasse essas divisões internas, a Líbia também sofre a interferência de atores externos e esse conflito começa a criar características de uma guerra por procuração. De um lado, apoiando o GNA, que é o governo de Trípoli, a gente tem a Turquia, Itália e Catar, e do lado do Haftar e do governo oriental, em Tobruk, tem o apoio da Rússia, Emirados, Egito e França. Então não tem como eu comentar sobre todos esses países por uma questão de tempo. Eu vou focar nesse apoio da Rússia e da Turquia. Essas duas potências, claramente, além de ser potências militares importantes, a Rússia, sobretudo, tem uma política externa muito expansionista, que tem como objetivo aí preencher os espaços vazios deixados pela saída dos Estados Unidos dessa região, como a gente vê no caso da Síria e agora também no caso da Líbia Oriental. Já a Turquia tem interesse específico em Trípoli, no governo do al-Sarraj, que é o governo oficial, por causa de um acordo marítimo que foi firmado no final do ano passado e que delimita as fronteiras marítimas entre os dois países, porque a Turquia tem muito interesse na exploração de hidrocarbonetos no Mediterrâneo Oriental, né, no leste do Mediterrâneo. E eu vou dar um exemplo sobre a intervenção da Rússia. Não sei se vocês ouviram falar do Grupo Wagner. O Grupo Wagner era uma empresa militar privada ligada ao Kremlin, que já enviou mais de 1.000 combatentes para lutar juntamente com Haftar e o LNA. E esse grupo já atuou em outros conflitos também, como na Síria. Então é um grupo famoso, mas são basicamente mercenários, mas estão apoiando aí a luta do Haftar para tomar Trípoli. E a Turquia mais ou menos segue esse mesmo padrão, também mandando combatentes, mas para ajudar Trípoli, combatentes de origem da Síria, do Sudão, além de mandar armamentos, e esses armamentos são traficados pelo Mediterrâneo, tá? Bom, a União Europeia decide agir nesse contexto por causa, sobretudo, dessa presença. A Rússia começa a interferir no conflito no ano passado e a Turquia a partir de janeiro desse ano. Então, a União Europeia vê um perigo grande nesse aumento de tensões, nesse envolvimento de países importantes no conflito e decide, então, tomar atitudes. Primeiramente, a União Europeia estende a mão diplomática, participando aí da Conferência de Berlim, em janeiro. É uma conferência organizada pela Alemanha. A União Europeia participa como um dos atores aí envolvidos, mas outros atores também, como Turquia, Rússia, Egito. Os atores envolvidos no conflito também participam e se discute um cessar-fogo na Líbia e o cumprimento do embargo de armas da ONU, mas nada se concretiza. Então a União Europeia tem que passar para o plano B, que é o plano militar. No dia 31 de março desse ano, é aprovada a missão naval Irine. Se demorou a aprovar, né, a partir de janeiro, mas é uma negociação muito complexa para se aprovar qualquer tipo de missão militar ou civil da União Europeia, porque ela precisa do apoio unânime dos países membros. Mas a Irine, então, é aprovada no dia 31 de março. E como eu falei, ela tem um objetivo específico de interceptar o tráfico de armas sendo usadas para fomentar o conflito na Líbia. Além disso, Irine também tem outros objetivos secundários, como, por exemplo, bloquear a exportação ilegal de petróleo da Líbia e também interceptar o tráfico tráfico de seres humanos no Mediterrâneo Central. Como a gente sabe, é uma situação muito difícil, porque você tem migrantes econômicos, requerentes de asilo, tentando chegar à Europa a partir das costas da Líbia, muitas pessoas que chegam pela África subsaariana, que a Líbia é um país assim, de trânsito para essas pessoas. Elas tentam chegar à União Europeia, mas se apoiam nesses traficantes de seres humanos e fazem viagens precárias. Muitas pessoas não chegam ao seu destino, ou elas são interceptadas pela guarda costeira líbica antes de chegar, ou elas morrem afogadas no Mediterrâneo Central. Então, a missão Irine também tem esse objetivo de resgatar pessoas no Mediterrâneo Central.
Mas esse não é o objetivo principal. Infelizmente, o objetivo principal nesse caso é interceptar o tráfico de armas sendo usadas no conflito da Líbia. Essa participação da União Europeia tem sido um pouco controversa, porque ela, na verdade, vai atuar somente em uma rota do tráfico de armas, que é a rota do Mediterrâneo Central, né? Na verdade, você tem toda aquela fronteira entre Egito e a Líbia Oriental, que não está sendo controlada, e as armas continuam a fluir por essa fronteira, mas é uma sinalização, pelo menos da União Europeia, de que ela também tem interesse nessa situação e quer ajudar, é um ponto a mais para ajudar, talvez, a um possível cessar-fogo em um certo momento, né? Por diminuir aí o número, a quantidade de armas circulando no país. Então, só para finalizar, é importante a gente lembrar que esse apoio turco ao governo de acordo nacional, ele começa a ter um efeito nesse último mês, porque o GNA começa a conquistar pontos estratégicos em torno de Trípoli. Pontos estratégicos como, por exemplo, a base aérea de Al-Vatia, que tinha sido tomada por muito tempo, quer dizer, dominada pelas tropas do Haftar, e que agora passa novamente para as mãos do governo oficial. Então, essa é uma vitória importante. Além do que, houve aí um recuo do grupo Wagner, esse grupo russo, mas a gente não sabe se foi um recuo temporário ou permanente, mas isso acontece porque as tropas do GNA, com o apoio da Turquia, eles começam a ter uma ação mais ofensiva, estavam muito na defensiva, protegendo Trípoli, e agora começam a ter essa força ofensiva e a conquistar novos espaços em volta da cidade. É difícil a gente fazer qualquer previsão agora sobre o conflito, porque precisamos lembrar que, apesar dessa vitória nesse último mês das tropas do GNA, Haftar ainda controla grande parte do país. Mas a gente precisa lembrar também que ele se apoia em um exército com uma lealdade fragmentada, que pode deixar de apoiá-lo se ele começar a perder territórios para o GNA. Porque o exército do Haftar não é um exército nacional, não tem uma lealdade a uma pátria. Cada um deles tem um interesse, cada grupo ali que o apoia tem um interesse diferente. E eles o apoiam porque o veem como o homem forte capaz de unificar a Líbia. Mas se ele começar a perder essas batalhas, talvez ele também perca essa base de apoio. Só o tempo pode dizer. Bom, enquanto isso a gente fica na torcida para que o povo líbio consiga finalmente chegar à paz, sobretudo agora, porque além desses atores externos, a gente tem um novo inimigo que também vem de fora, que é o Covid-19. O Covid-19 já contaminou diversas pessoas na Líbia nesse momento, mais de dezenas, na verdade. Claro que os números são muito baixos em relação ao resto do mundo, mas temos que lembrar que o padrão aí, que isso só aumente, a tendência, né, que isso aumente e que mais pessoas se contaminem em meio a um conflito civil, é uma situação realmente muito triste para o povo líbio. Então a gente fica na torcida aí para que um cessar-fogo seja alcançado, especialmente agora com a chegada da pandemia na Líbia. Então, muito obrigada a todos. Foi só um resumo. Tentei explicar da melhor forma possível essa situação. Agradeço pelo convite novamente e pela sua atenção.